Nós tivéssemos uma agenda do parlamento que fosse sempre propositiva, que o resultado final fosse melhorar a vida da sociedade brasileira. Mas antes de falar um pouco do resultado e dessa construção política e institucional madura do Senado da República, eu quero separar um primeiro trecho, porque é importante nós reconhecermos o trabalho nobre, relevante e à altura do Senado Federal, da Casa da Federação e do Congresso Nacional e, por que não dizer, do Poder Legislativo Brasileiro, do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Há alguns anos atrás eu tive a felicidade de conhecer o presidente Rodrigo, quando ele ainda era líder da nossa bancada. Talvez a gente não lembre mais, no episódio em 2019 da nossa eleição, foi o então líder da bancada do partido, Rodrigo Pacheco, que subiu à tribuna do Senado Federal e fez a indicação avulsa do nosso nome para disputar a presidência do Senado. Então é apenas uma lembrança de que na vida nós precisamos reconhecer e ser grato àqueles que acreditaram na gente. Então eu quero agora, 6 anos depois daquele episódio, fazer referência do meu carinho, da minha gratidão, da minha lealdade, da minha parceria, do meu respeito e do meu mais profundo reconhecimento ao grande homem público que Minas Gerais e o Brasil têm, que chama-se Rodrigo Otávio Soares Pacheco. A melhor coisa da vida da gente é a gente reconhecer e ser grato. Isso acontece na vida da sociedade. O que nós queremos, enquanto brasileiros, homens e mulheres, é sermos reconhecidos pela nossa atuação, pelo nosso trabalho e pela nossa dedicação. Vocês são uma representatividade disso. Estão aqui enquanto veículos de comunicação, enquanto profissionais da imprensa, exercendo as suas funções todos os dias e tentando, da melhor maneira possível, informar o brasileiro e o Brasil das coisas que acontecem no parlamento. Então eu quero fazer esse registro inicial do meu carinho, da minha eterna gratidão, e eu vou repetir de novo, do meu reconhecimento de um dos homens públicos mais preparados do Brasil que eu tive a oportunidade de conhecer, o presidente Pacheco, mas para mim o Rodrigo, que não se furtou em nenhum instante na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional nos últimos 4 anos em defender a política, em defender o Estado brasileiro, em promover com uma capacidade extraordinária de articulação a votação de matérias relevantíssimas para melhorar, como disse na minha fala, a vida dos brasileiros. Dito isso, eu não seria o Davi, filho do Amapá, se eu não reconhecesse, antes de falar um pouco do que eu penso desse processo, da pessoa que construiu junto comigo e com outros mais de 70 senadores, 10 partidos políticos, a nossa vitória ainda há pouco no Senado Federal, com 73 votos, uma das vitórias mais expressivas que o Senado já viu nos últimos anos, por que não dizer nas últimas décadas. E aí eu inicio falando um pouco dessa construção. Vocês que me conhecem há 10 anos no Senado, pois eu ainda pareço novo, mas eu já estou 10 anos no Senado, sabem como é a minha conduta. Muitas das vezes criticado e elogiado, mas ninguém fica em dúvida de uma posição do Davi em relação a algum tema, em relação ao que eu penso do parlamento e do que eu quero da política.
E nesse quesito, essa construção nesse último ano, e eu falei muito pouco sobre a candidatura, e quando meu partido me registrou, ainda há pouco, através da liderança partidária, para que eu pudesse concorrer, vocês acompanharam, mas eu muito pouco falei. Porque a minha preocupação a todo instante era falar sobre uma candidatura sem primeiro e sem antes poder falar aos 80 senadores o que era que eu pensava do Senado Federal como Casa da Federação, como Poder Legislativo do Brasil, para transferir para todos os 80 senadores, até aqueles que pretendiam disputar a eleição como disputaram, do que é que eu penso do fortalecimento do Senado e do Poder Legislativo. Então não foi à toa que nós conseguimos, mesmo sem falar muito, conversar com todos os senadores e senadoras e falar um pouco do que a gente pensa. E isso, para mim, do ponto de vista pessoal, foi uma grande vitória. Porque agora, de fato, concretamente, há um resultado. A esmagadora maioria dos senadores e senadoras da República compreenderam qual era a agenda do candidato Davi. Mas isso tudo só foi possível porque ao longo desse último período, sem falar muito com vocês, e aqui eu vou abrir um parêntese para pedir desculpa pela minha ausência, porque, de fato, eu sou uma pessoa que fala pouco, mas trabalho muito. E eu trabalho muito para defender o poder que eu faço parte, para garantir e assegurar as prerrogativas desse poder. E eu passei esse período falando primeiro com os senadores e com as senadoras do que é que eu pensava para o Senado. E também não foi à toa que a gente teve a confiança, como eu disse, de muitos partidos, de diferentes posições ideológicas e partidárias, notadamente do PL ao PT, porque quando eles tiveram a oportunidade de conviver com, na época, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda no governo do ex-presidente Bolsonaro, eles conheceram, na essência, o que é que o senador Davi pensava, como o senador Davi agia. Isso tudo vai construindo a nossa biografia. Nada acontece por acaso. É preciso muito trabalho. E eu trabalhei muito, ao longo do último ano, pelo menos, para conversar com todos os senadores, com todos os partidos políticos, para falar um pouco do que eu sonhava para o Brasil, em especial nesse momento que nós estamos vivendo de polarização política, de atritos institucionais, e buscar o fortalecimento do poder legislativo é buscar o fortalecimento do poder que emana do voto popular e do povo brasileiro. Porque se um senador de São Paulo é eleito com 12 milhões de votos, um senador do Acre ou de Roraima ou do Amapá é eleito com 150 mil votos. Mas todos são senadores da República e todos têm a sua realidade. Então eu tentei falar para os senadores que a nossa divisão não faz bem para o parlamento. Vocês acompanharam no último período, e da minha maneira franca de falar as coisas, e como eu não falei muito, eu estou falando um pouco mais agora, para vocês entenderem a essência do Davi, porque de fato muitas das vezes eu também me sinto um pouco vítima das notícias, que muitas das vezes eu nem sei qual é o assunto, eu nunca falei sobre o tema, eu nunca conversei com ninguém sobre determinada agenda e de repente eu sou surpreendido por uma matéria ou uma informação de um assunto que eu não tratei, que eu não estava envolvido, que nem na sala eu estava. Mas então eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês que vocês viveram ao longo dos últimos anos
e nós vivemos um problema muito sério no Poder Legislativo. E eu respeito todas as opiniões e as decisões de um presidente da Câmara e de um presidente do Senado, mas eu preciso colocar o meu ponto de vista. E eu falei no discurso que não é e nunca será correto uma decisão unilateral de um poder que é bicameral acabar tirando a autonomia e a autoridade do Senado. E concretamente, no último período, esse distanciamento que todo mundo sabe que há ou que havia entre o presidente Rodrigo e o presidente Arthur, ele de certo modo enfraqueceu o poder legislativo. E eu não estou criticando nem o Arthur e nem o Rodrigo. Eu estou fazendo uma constatação que todos nós sabemos. E essa falta de comunicação entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e não tem culpado, e também não é nessa ordem, dividiu a gente. E em muitas agendas que poderiam ser propositivas para o Brasil, a gente acabou ficando sem uma resposta. Ao cúmulo de chegarmos um instrumento constitucional do Estado brasileiro que todos os outros presidentes da República adotaram porque estava na Constituição, ou está, da gente no último período não ter condição de formar a comissão mista de medida provisória. Concretamente, isso atrapalhou muito, porque forçou o Poder Executivo, o governo, que tinha matérias importantes e que cabia naquele momento a edição de medidas provisórias, a tratar primeiro com a Câmara, para solicitar se poderia mandar um projeto de lei em regime de urgência, que trancava a pauta de tramitação, que tem uma data específica para tramitar, quando o Poder Executivo decreta urgência constitucional, e acabava que, de novo, muitas das vezes, o Senado era chamado não para ser ouvido ou não para opinar em uma determinada agenda de interesse do governo ou barra do Brasil. Nós éramos chamados aos 45 minutos do segundo tempo e era-se feito um apelo para que a gente votasse direto no plenário, com o relator de plenário, uma matéria muito relevante que poderia e com certeza seria aprimorada se o Senado da República tivesse tempo de apreciar, por exemplo, numa comissão mista de medida provisória. Então eu estou dando esse exemplo para ficar por aqui, para a gente apenas restabelecer o curso natural das coisas. E o curso natural das coisas nada mais é do que fazer o certo. De outro modo, quando eu falo em fortalecimento do Poder Legislativo, eu falo em fortalecimento de uma instituição que tem a autoridade do voto. As pessoas nos seus estados, sejam vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais ou senadores no país, elas estão legitimadas pelo voto. E alguém tem dúvida que numa campanha eleitoral, um deputado ou um senador, quando vai num comício ou num programa eleitoral, pedir a confiança, porque o voto nada mais é que a confiança transferida de um cidadão para que aquele possa lhe representar. Alguém tem dúvida que quando um deputado federal ou um senador pede um voto para vir para Brasília buscar os recursos necessários para levar para os estados, especialmente os periféricos do Brasil, que sempre foram esquecidos do centro de poder nacional? Isso é realidade que vivemos no meu norte, na nossa Amazônia brasileira, mas que vive também o Nordeste, num país com dimensões continentais, com vários Brasis dentro de um Brasil. Quem é o legítimo representante que pode chegar na condição como deputado e dizer para o Estado brasileiro o que será importante para desenvolver aquela região importante? E é por isso que eu vou reafirmar a minha defesa, que eu sempre fiz, da autoridade do Legislativo brasileiro de construir o orçamento público do Brasil. E dentro do orçamento público do Brasil, o Estado brasileiro definia suas prioridades. E no governo do presidente Lula, elas estão todas estabelecidas no PAC.
e foi o Congresso brasileiro que entregou na PEC da transição todos os recursos em todas as áreas para que o Estado pudesse se desenvolver e melhorar a vida das pessoas, antes do presidente Lula receber a faixa, porque ainda era no governo passado, mas o Senado e a Câmara tiveram maturidade dos votos de senadores que perderam a eleição para presidente e dos que ganharam. E entregamos para o Brasil um novo arcabouço, uma nova legislação que deu condição, por exemplo, do Estado brasileiro retomar a farmácia popular ou Minha Casa Minha Vida. Então, se tem uma coisa que eu continuarei defendendo de maneira responsável, transparente e equilibrada, mas continuarei defendendo, é a condição de um parlamentar poder viabilizar recursos para levar para os seus municípios, nos rincões do Brasil, nos estados brasileiros que sofrem. Porque se não for um deputado demandado por um prefeito, ou um senador demandado por um governador, de um pedido de uma estrada, ou de uma ponte, ou de uma escola, ou de uma rodovia, ou de uma creche, e se não for essa pessoa, a partir das emendas parlamentares, destinar para esses estados e municípios, nós teríamos um abismo ainda maior de desigualdade. E vou registrar novamente, o Senado é a casa da federação, mas vou registrar novamente as desigualdades regionais que elas existem do Norte e do Nordeste. E por isso e por tudo isso, eu tenho certeza absoluta que essa construção que foi feita na busca da pacificação. A nossa vitória e da nova mesa diretora, percebam uma coisa: todos os 11 partidos políticos, alguns até com candidaturas, todos os partidos políticos que estão no Senado Federal estão hoje na mesa diretora do Senado. Isso não é exercer a democracia, o debate, o diálogo e o entendimento. Então eu não só falo disso, eu busco fazer. E por isso eu acho que o melhor caminho para o Brasil, para a defesa dos interesses do povo brasileiro, é a pacificação, é a conciliação, é a união nacional em favor das causas que verdadeiramente precisam ser ditas pelo Parlamento brasileiro. E as comissões também estarão dentro de uma regra de proporcionalidade das escolhas partidárias, dentro dos tamanhos das bancadas e todas as representatividades.